E aí, meu nome é Pedro Paulo Barana e esse aqui é o Impressões. E aí galera, tudo beleza? Antes de iniciar o vídeo de hoje, aquele recadinho de sempre. Se inscreve no canal aí, vai lá, aproveita, curte o vídeo, compartilha e me segue lá no Instagram. Afinal, custa nada, né? Há alguns poucos anos, a saga Crepúsculo fez com que o livro, lá da metade do século XIX, retornasse ao destaque nas prateleiras das livrarias. Tudo isso porque a personagem Bella era fã desse livro e comparava a relação que ela tinha com o vampirão brilhoso com a relação entre os personagens Heathcliff e Catherine. E o livro é esse aqui, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Porém, talvez a única coisa que não exista nesse livro seja o amor. E se você já leu esse livro e achou que isso é uma história de amor, bem... Achou errado, otário? Talvez você esteja confundindo amor com obsessão. Mas antes de falar sobre o livro em si, vou falar um pouquinho sobre a autora. A Emily Brontë é a irmã do meio de uma família de 3 irmãs. Ela está entre a Charlotte e a Anne. E todas as 3 irmãs foram escritoras, tendo a Charlotte escrito inclusive o Jane Eyre, que também é um clássico da literatura inglesa. Mas infelizmente a Emily não pôde acompanhar o sucesso nem seu nem das suas irmãs, porque ela morreu com apenas 30 anos, apenas um ano após a publicação de seu único livro, que é O Morro dos Ventos Uivantes, e que hoje é considerado um clássico da literatura mundial. Na época ela publicou esse livro sobre o pseudônimo de Alice Bell, e tudo isso aconteceu porque era mais fácil para ela atingir o sucesso tendo como um homem como autor do livro. E tipo, a galera realmente acreditou que era um homem que tinha escrito por causa do clima bem darkzeira, meio violento, meio amoroso, uma vibe bem gótica. E para os críticos da época, obviamente, a única pessoa que poderia escrever uma obra com essa pegada seria um homem. Errou feio, errou rude. Mas agora sobre a obra em si. Primeiramente eu vou falar dessa edição que eu tenho aqui, né? Uma edição da editora Princípios. E cara, eles vendem uns livros por menos de R$15. Obviamente a qualidade do papel não é a qualidade de primeira, mas porra, eu comprei esse livro por menos de R$10, tá ligado? Então não tem desculpa de dizer que não lê livro porque o livro tá caro. E eles têm vários outros livros, é só dar uma olhada lá na Amazon, beleza? Então, essa obra ela é de 1847 e vai falar sobre a relação de 2 famílias abastadas na região de Yorkshire, na Inglaterra, e que tem como motor o caso de amor entre o filho adotivo do Sr. Earnshaw, o Heathcliff, e a filha biológica dele, a Catherine. E aqui a primeira coisa legal do livro, a região de Yorkshire, mais especificamente a do Morro dos Ventos Uivantes, é o que eles chamam de charneca, que é tipo um brejo, um alagadeiro. Então é meio que um lugar sujo, inóspito, e a escolha da localidade já dá toda a pegada para a obra. Mas então, como eu ia dizendo, a história ela vai contar a relação entre essas 2 famílias por 2 gerações. E a gente fica sabendo dessa história toda por 2 narradores diferentes. No início do livro, quem vai narrar a obra é o Sr. Lockwood, que ele é um cara que ele está hospedado lá na fazenda do Heathcliff. E daí os primeiros personagens da história que são apresentados pra gente são o próprio Heathcliff, que é o dono da propriedade e um cara chato pra caralho. Aí depois tem a Catherine Linton, ou Jovem Cat, que é filha da Catherine, que o Heathcliff era apaixonado. E ela também é chata pra caralho. Aí tem o Harrington, que é um jovem com pouquíssima instrução escolar, e esse nem fede nem cheira. E tem a Nellie, que é a governanta da propriedade e que ela viu toda a história do Heathcliff acontecer. E vai ser ela que vai contar a história da família pra gente, sendo a segunda narradora da história. Quando a história muda de narrador, quem tá lendo precisa ter muito cuidado. Porque como são 2 gerações de famílias e muitos personagens têm o mesmo nome, se tu estiver lendo naquela correria, com certeza vai ficar perdido sobre quem está fazendo o que, onde e quando. Mas então, a Nellie ela tá na família há muito tempo. Então ela sabe todas as fofocas da galera. E é através dela que nós vamos começar a entender essa história de amor
e de vingança. O Heathcliff, que é o personagem central, ele foi adotado pelo Sr. Earnshaw e era muito querido por ele. E isso deixa o outro filho dele, o Hindley, muito enciumado. E o Hindley fica ainda mais puto porque o Heathcliff e a Catherine, que era a outra irmã, desenvolvem uma cumplicidade gigantesca que se torna um grande amor juvenil. Mas quando o senhor e a senhora Earnshaw morrem, o Hindley sujeita o Heathcliff a várias humilhações. E ele, que vinha até então sendo tratado como um filho legítimo, se vê numa situação pior do que a dos empregados da propriedade. Mas o mais foda para ele foi ver sua amada, a Catherine, se casando com o Edgar Linton, um jovem rico da região. E principalmente porque ele escutou uma conversa entre a Cat e a Nellie, onde ela disse que não se casaria com o Heathcliff porque perderia seu status social. Foda, né? E daí o Heathcliff foge e volta alguns anos depois, podre de rico e loucaço da cabeça, doido para se vingar de todo mundo. Quando ele volta todo ricão, a Catherine fica dividida entre ele e seu marido, mas o destino dela é trágico e ela morre dando à luz a Catherine Linton, ou jovem Cat, que a gente conheceu lá no início da história. E daí o Heathcliff ele fica ainda mais amargurado e mais doido para se vingar da galera. E a obra praticamente vai ser focada nisso. Apesar de ser um enredo bem simples, é basicamente um triângulo amoroso com um desejo de vingança, o nível de riqueza de detalhes é fantástico. E para mim, às vezes até exacerbado, porque até chegou a me cansar um pouco na leitura o nível de detalhes que a Emily coloca na obra. Porém, como eu falei lá no vídeo sobre retomar hábitos de leitura, isso faz parte. E ter uma boa bagagem literária faz você entender como é importante para a construção da narrativa esses momentos mais chatos e conseguir passar por eles de boa. Mas saca aí o nível de detalhes da obra nesse trechinho que eu vou ler. Ontem a tarde ficou nebulosa e fria. Eu meio que estava decidido a passá-la à beira da lareira do escritório, em vez de vadear por matagais e lamaçais em direção ao Morro dos Ventos Uivantes. Subindo as escadas depois do almoço, eu almoço entre o meio-dia e 1h, a governanta, uma senhora de aspecto matronal, herdada como um móvel embutido junto à casa, não podia ou se recusava a compreender meu pedido para ser servido às 5. Com essa intenção preguiçosa e entrando no cômodo, deparei-me com uma criada ajoelhada e rodeada de escovas e baldes para carvão, levantando uma poeira infernal, à medida que apagava as chamas da lareira com montes de cinzas. Saca? Só para dizer que o cara queria almoçar a quantidade de informação que tem. Agora que eu já dei uma breve sinopse do livro para vocês, e eu espero que eu tenha conseguido despertar a curiosidade de vocês para lerem o livro, vamos às minhas impressões. Então, a primeira coisa que eu noto é como as editoras vendem de maneira errada esse livro, principalmente na era pós-Crepúsculo. Algumas edições elas foram lançadas com umas capas, cara, muito coisa de romance adolescente. E tipo, esse livro não é sobre amor, muito menos sobre uma paixãozinha adolescente. A Brontë, ela cria personagens que são tão maus quanto machucados, tão egoístas quanto apaixonados. E tipo, todos esses sentimentos são muito aflorados. Tudo é muito nessa obra. Talvez esse livro sirva para ensinar como não devemos amar. Até porque isso claramente não é amor. É obsessão, é cobiça, é vingança. E essa caracterização dos personagens é tão foda que foi difícil para mim manter o ritmo de leitura. Porque eu odiei todos, eu digo todos os personagens desse bendito livro. Cara, quanto personagem chato, meu Deus! Eu tenho uma imensa dificuldade de continuar lendo livros que eu não gosto dos personagens. E não é porque os personagens são mal escritos, muito pelo contrário. Eles se tornam tão críveis que é complicado demais para mim continuar lendo. É tanto personagem estúpido junto. E porra, sério, conselho aqui pra vocês, conversem. Conversem com seus amigos, com sua família, com seus namorados, maridos, esposas, filhos, todo mundo, sério. E principalmente quando acontecer algo que você não gosta. Porra, não existiria a história desse livro
caso os personagens tivessem conversado. Faltou juntar a galera, fazer aquela lavagem de roupa suja e daí a gente não teria essa obra excepcional da Emily Brontë. Além disso, que falta faz uma terapiazinha para essa galera. Que pena que não tinha uma psicóloga lá em Yorkshire, porque meu amigo ia ganhar dinheiro, viu? É tanto problema não resolvido que benza a Deus. E é isso, é tanta complexidade nesses personagens que eles se tornam odiados e impressionantes ao mesmo tempo. Por causa de tudo isso, esse não é um livro para se ler com pressa. Tenha seu próprio tempo na leitura dessa obra. Se a autora colocou tanto detalhe e tanta descrição, é porque era importante para ela que o leitor tivesse acesso a todas essas informações, para criar todo o ambiente e a história em sua cabeça. Então não ache ruim se você não consegue ler mais de 10 páginas seguidas do Morro dos Ventos Uivantes. Esse é um livro para ser degustado mesmo, e garanto que no final vai ter valido muito a pena. Em relação ao legado da obra, tem muita coisa. A primeira delas são as versões cinematográficas, sendo o primeiro filme baseado na obra de 1920, mas o mais famoso dele de 1939, que foi estrelado pelo Laurence Olivier e pela Merle Oberon, e concorreu a 8 Oscars. O sucesso dessa obra é tanto que há adaptações em outros países, como na Espanha com o filme Abismos de Passion, do Buñuel, e no Brasil com 2 novelas, a primeira, chamada também de O Morro dos Ventos Uivantes, e a segunda, chamada de Vendaval. Além disso, o livro da Brontë inspirou a cantora Kate Bush a gravar a canção Wuthering Heights, que olha, eu acho o refrão assustador demais. E que depois essa música foi regravada pela banda brasileira de power metal Angra, onde o André Matos arrasa nos vocais. Saca aí um trechinho. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa impressão de hoje. Não esquece de deixar o like aí no vídeo e de me seguir lá no Instagram. É o ubarana_p. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.